Meu nome é Regina Baú, sou palestrante motivacional, trabalho com excelência no atendimento e vários temas ligados sempre a pessoas, qualidade de vida, administração de tempo. E hoje eu estou aqui participando do Congresso CONALMA, que é o Congresso Nacional de Liderança, Motivação e Atitude. O tema que eu vou desenvolver com vocês é Construa seu caminho e escreva sua história agora. Esse tema, quando a Renata Reis me convidou, eu percebi que era o tema que mais se adequava à minha experiência de vida. Por quê? Desde muito cedo eu percebi, já na infância, qual era o caminho que eu ia escolher profissional. Que carreira eu ia escolher? Desde muito criança, eu sempre gostava de ensinar. Quando brincava de casinha, eu queria ser a professora. E quando fui para a escola, já mais no ensino fundamental, ensino médio, eu fui percebendo que eu tinha uma alegria muito grande, uma imensa motivação em ajudar os meus colegas. Então eu fui construindo o meu caminho nesse sentido. Foi interessante que eu fui conversar com alguns professores e eles tentaram tirar da minha cabeça. Não, Regina, dar aula não, professor ganha mal, mas nada fez com que eu mudasse de ideia. Então eu fui em busca, fui fazer letras e antes mesmo de concluir a faculdade, eu já tinha feito o estágio. Por quê? A dificuldade de encontrar professores é tão grande, e eu sou de Campinas, uma cidade grande. Eu fui trabalhar já antes de me formar. No terceiro ano eu já estava dando aula. E a minha identificação foi tão grande que nada fez com que eu mudasse de ideia. Aí eu terminei a faculdade, mas eu sempre tinha em mente que eu poderia fazer diferente. Por quê? Quando eu ensinava meus colegas, eu ensinava de uma forma diferente, eu explicava de uma forma que eles entendiam. E a grande diferença é essa, porque no nosso caminho, desde cedo nós descobrimos o quê? O talento, os nossos pontos fortes. E é em cima deles que nós construímos o nosso caminho, que nós devemos construir a nossa história. Por quê? Eu sempre soube que era essa a minha maior motivação, ensinar. É claro que é importante a gente ser recompensado por isso, porque ninguém chega a nenhuma profissão sem ter passado por um mestre. Mas isso é história, esse é tema para uma outra palestra. A minha história continuou, eu continuei dando aulas e descobri que poderia dar aula não só de português, não só de gramática, não só de redação. Eu enveredei por outros caminhos, dando aula de português para estrangeiros, dando aula de redação para o vestibular e fui descobrindo que cada vez mais eu poderia fazer coisas diferentes. Mas descobri que nós temos um baú, olha o meu aqui em cima, né? E eu tenho, Regina, o baú no nome e tenho um outro baú. E todos nós temos um baú, que é um baú de habilidades que muitas vezes nós temos e nem sabemos que possuíamos. Então, o que é que eu descobri? Eu descobri, numa determinada época, que eu poderia estar continuando, ensinando, informando de uma maneira prazerosa. Eu descobri o curso de guia de turismo, aqui em Campinas, e fui fazer o curso. E comecei a intercalar com aulas e viagens. Aí chegou num determinado momento, eu tive que escolher. Não tinha mais jeito, tinha que escolher ou viajar como guia ou continuar na escola. A minha opção foi ser guia de turismo. E não me arrependo em nada. Por quê? Foi um período fantástico da minha vida. Foi um período que todas as viagens eram novidades. Porque assim como eu preparava a aula, eu também tinha que preparar a viagem. Não só a parte técnica, mas tinha que levar brincadeiras, tinha que ter conhecimento dos lugares que eu estava indo, saber sobre primeiro socorro se alguém passasse mal. Então a minha história foi constituindo e cuidando de gente. E foi fantástico.
Durante um período da minha vida também fiz isso. E foi assim uma experiência incrível. E novamente eu descobri que eu poderia trilhar outros caminhos, abrir outros caminhos. Foi onde eu descobri o Nordeste. Como descobri o Nordeste? Eu fui a passeio para João Pessoa e me encantei com a cidade. Foi uma das viagens assim marcantes. 6 meses depois, em 2002, eu fui em 1999, depois em 2000, eu descobri que eu queria morar em João Pessoa. Recebi um convite para trabalhar, mas eu ainda não tinha o curso de hotelaria, eu só tinha o curso de guia de turismo nacional e América do Sul. Eu fui para a escola técnica, Cefet, e fui fazer o curso de guia de hotelaria. Fiquei encantada, mas eu me encantava com o turismo e hotelaria e acabei sendo professora também, tanto no curso de guia de turismo e depois no curso de hotelaria. Depois fui para Natal. Em Natal, novas oportunidades se abriram. O meu caminho era trabalhar na Escola de Turismo e Hotelaria, Barreira Roxa. Hoje é do Senac, na época era do Sebrae. Trilhei um caminho maravilhoso. Por quê? Pude viajar pelo interior dando palestras. Também através do Senac do Rio Grande do Norte. Imagine que a minha história, as oportunidades vão se abrindo quando estamos preparados. Por isso que eu disse, quando a gente descobre o nosso talento, nós vamos aperfeiçoando esses caminhos. E eles vão se abrindo de uma maneira que parece mágica. E eu fui convidada para dar aulas, um treinamento, melhor dizendo, em Fernando de Noronha. Eu nunca imaginei. Eu conheci vários estados brasileiros, várias capitais, mas não tinha nem pensado em um dia ir para Fernando de Noronha. E a oportunidade veio de uma maneira fantástica. Eu fui para lá para dar um treinamento de turismo com qualidade. E foi fantástico, porque eu pude perceber a vontade de aprender, a vontade de receber bem os turistas. E eu tinha que fazer de uma forma diferenciada, para que fixasse bem. E lá, além da teoria, nós tínhamos a prática. Eu incluí teatro, um teatro para melhorar, para descobrir como receber o cliente, como fazer com que ele ficasse cada vez mais satisfeito e fosse embora da ilha com vontade de voltar. E foi aí que eu fiquei lá por um tempo, né? Fiquei 10 dias dando treinamento e experiência maravilhosa. Retornei ao Rio Grande do Norte e outras oportunidades surgiram. Como eu tinha bastante experiência em escola, acabei sendo secretária da escola. Secretária da Escola de Turismo e Hotelaria. As oportunidades sempre aparecem. Acabei visitando, obviamente, a Secretaria de Educação e lá recebi um convite para dar um treinamento para os secretários de escolas da região, das cidades do Rio Grande do Norte. Também foi um trabalho pontual, mas bastante marcante na minha história. Por isso que eu insisto, o nosso caminho não é um só. A nossa história, no momento que estamos vivendo, nós estamos construindo. Se você escolheu um caminho que não te deixou feliz, realizado como ser humano, sempre dá tempo de mudar. O que impede você de mudar? Busque conhecimento. É importante que você sempre se respalde de ter conhecimento para seguir o caminho. Se é um caminho de águas, você precisa se preparar, aprender a usar botes. Se é um caminho pedregoso, você precisa estar com a bota adequada. Então, conhecimentos e desenvolver habilidades. Se eu for fazer um passeio, fazer um rafting, eu preciso saber o básico, ter o vestuário adequado e saber trabalhar em equipe. E cada vez mais eu fui me aperfeiçoando, tanto
no aprendizado, porque somos eternos aprendizes, e também passando, mostrando para as pessoas que tudo é possível desde que nós escolhemos o caminho. Muitas pessoas me perguntam: você não tem medo de ficar mudando de caminho? Nunca te deu medo? Claro. Só que o medo é um sentimento que foi criado. O medo não existia. Nós criamos o medo. Portanto, o medo, ele é bom quando ele nos protege, mas ele é péssimo quando ele nos paralisa. Porque quando nos paralisa, nós ficamos sem saber que caminho. E quando estamos parados, perdemos as oportunidades. As oportunidades, elas só surgem se você estiver pronto. E um outro ponto, eu poderia ter sido convidada para trabalhar no Rio Grande do Norte e não ter ido, ou mesmo para João Pessoa. A escolha é nossa. Eu penso que muitas pessoas culpam marido, filhos, por não ter feito escolhas. Eu não tenho formação. Hoje sabemos que milhares de cursos pela internet. Você pode buscar, você pode se aperfeiçoar, mas precisa ir à luta. Se você não descobrir o que você gosta e ficar parado, você nunca vai saber o gosto. É a mesma coisa. Se eu nunca experimentasse a laranja, eu não ia saber que é uma fruta saborosa. E o caminho também é assim. Eu vou dizer uma coisa importante. Vocês podem pensar, nesses caminhos todos não houve nenhuma barreira, nenhum obstáculo. Sim, muitos. Mas o importante é saber que nós podemos ultrapassar, vencer os obstáculos. Isso vai depender também do que você quer, o que você deseja. Construir o nosso caminho é algo surpreendente. Bom, a fase de viagens, de morar no Nordeste foi maravilhosa. Porém, chegou um momento que eu tive de escolher. Não foi um momento muito fácil. Aí eu contei com a ajuda do nosso Criador. Pedi para Deus me iluminar muito. E acabei voltando para Campinas. Por quê? Era hora de cuidar da minha mãe. Ela estava doente, embora eu tenha mais irmãos, mas eu senti que era hora de cuidar. Porque muitas pessoas esquecem que na nossa caminhada nós vamos... A primeira pessoa que nos cuida é a nossa mãe. Então, ela é fundamental na nossa vida. Chegou a hora de cuidar dela. Voltei para Campinas, 2004, final de 2004, e uma nova oportunidade eu fui buscar. Que eu conciliei cuidar da minha mãe. Fui trabalhar, eu já tinha o curso de hotelaria, fui dar treinamentos para camareiras, para garçons, a parte prática, a parte comportamental. Também um período maravilhoso. E outra oportunidade, eu fui buscar o meu MBA, que eu tinha deixado parado, que eu tinha deixado em stand-by. Fui buscar a minha pós e, ao mesmo tempo, eu pude concluir. Voltar para a sala de aula depois de um bom tempo tem um significado maravilhoso. Voltar a aprender, ter contato com os colegas, fazer novas amizades e descobrir outras possibilidades. Eu nunca havia pensado em dar aula no curso superior. Surgiu aí a oportunidade. Fui substituir uma professora, só que desta vez eu sabia que não era esse caminho que eu queria. Que eu queria ajudar as pessoas, mais pessoas ao mesmo tempo. Poderia ser motivando, poderia ser falando de atendimento ao cliente, que é algo importantíssimo, fundamental. Poderia falar de comunicação, comunicação assertiva, as barreiras da comunicação. Mas eu descobri que eu poderia fazer isso com um público maior. Então, buscar mais conhecimento. Fui fazer cursos, vários cursos, para ministrar palestras. Eu já havia feito isso
no Nordeste, apresentando hotel, apresentando cursos, só que desta vez foi diferente. Eu queria um público que eu poderia dar palestra para um público focado, um público numa empresa, mas eu também queria dar palestras, queria ministrar palestras para públicos diversos, como vocês que estão aqui me assistindo. E para isso eu precisava saber alguns detalhes, porque quando nós temos o histórico da empresa, temos os problemas que estão acontecendo, nós já direcionamos o nosso conteúdo, as nossas observações, as nossas sugestões, focada. E quando é um público aberto, é diferente, porque você que está me assistindo deve estar pensando quantos caminhos podemos fazer, quantos vocês quiserem. Quantas oportunidades vão aparecer? Muitas. Com certeza, algumas vocês nem vão perceber, porque elas são tão sutis. Então, uma dica, esteja atento. Esteja atenta às oportunidades que vão surgir. Só desta forma, você vai escrever a sua história. E a sua história, ela não terminou. Muito pelo contrário, enquanto você está vivo, viva, estimulado, motivado, vai fazer a diferença. Porque você, através da sua história, através dos seus exemplos, você vai estar ajudando outras pessoas a perderem o medo. Eu sei, muitas pessoas gostariam e falam, muitas falam para mim, eu gostaria de ter essa coragem que você tem. O que é essa coragem? É agir com o coração. Lógico, eu não posso tomar atitudes sem planejar, sem programar. Mas às vezes acontece de você pegar um caminho que surge rapidamente, e isso vai te dar uma experiência. Não significa que seja uma coisa ruim, mas tem uma coisa importante. Se o seu caminho estiver te fazendo mal, não tenha medo de sair dele. Tenha coragem. Assim como você teve coragem de pegar essa estrada, tenha coragem de voltar, faça o retorno, volte. Você não deve nada a ninguém. Você não precisa ter vergonha de ser considerado fracassado. Fracassado é quem não tenta, é quem não se coloca, é quem ficou parado no seu caminho esperando a vida passar. E ela passa mesmo. Ela passa muito rápido. Hoje, com a tecnologia a nosso favor, olha, você está aí, em qualquer parte do Brasil, eu estou em Campinas e estamos nos comunicando. Essa é a maior prova de que não há limites. Não há limites para construirmos uma história melhor. Não há limites para você mudar o seu caminho e ser feliz. Existem alguns reveses que parece que vêm para nos derrubar. Não, eu nunca pensei assim. O que acontece na nossa vida pode ser uma doença, pode ser a perda de um emprego, a perda de um ente querido, vem para nos ensinar que estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui fazendo uma experiência material, mas somos seres espirituais. Portanto, não tenha medo de construir a sua história, de escolher o seu caminho. Eu enfatizo bem porque é preciso ter coragem. É preciso ter coragem. Coragem nada mais é do que agir com o coração. O importante é saber que podemos fazer e chegar onde quisermos. Agora, se você prefere ficar dando desculpas, ficar reclamando, ficar pondo a culpa em alguns fatores e em algumas pessoas, o problema é seu. A responsabilidade dos nossos atos sempre será nossa.
E nós somos responsáveis pelas consequências das nossas escolhas. Isso é importante ressaltar. É muito fácil ficar reclamando do outro. É muito fácil. Você só está tirando a sua culpa. Mas não é por aí. Descubra. O que é descobrir? Tirar alguma coisa. Ou abra seu baú que está aqui. Abra seu baú e você vai ser mais feliz. Eu não tenho dúvidas. Não tenho dúvida que após este vídeo, após esse congresso, com tantas palestras maravilhosas, você vai sair da zona do conforto e vai buscar o que você realmente deseja. Pelo menos é isso que eu espero. Espero poder contribuir com você. E se você precisar de um contato, quiser entrar em contato comigo, eu vou deixar o meu e-mail, vou deixar a minha fanpage à vontade no Facebook, Palestrante Regina Baú, meu perfil Regina Baú, o meu telefone, o DDD 19, o telefone 991-852514, que você pode entrar em contato, ou pelo e-mail rbaú.cps@gmail.com. Os contatos são importantes, anote, e se você gostou, mande seu feedback para mim. Eu vou ficar extremamente agradecida. Por quê? É só com o seu feedback que a gente pode melhorar. Não tenha medo nem de receber e nem de dar feedbacks. Por quê? É assim que construímos a nossa história. É assim que construímos o que nós queremos ser. Portanto, construa seu caminho ou seus caminhos, escreva sua história e seja feliz. Aguardo o seu feedback.